nós temos aqui no nosso estúdio, você já teve o cumprimento dele, o bom dia dele. Mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui, o Marquinhos. E hoje um dia importante para a Câmara, uma movimentação de bastidores apontando que pessoas vão ocupar ali a galeria, também uma movimentação para ocupar o espaço ali das escadas em frente à Câmara. Como é que está a preparação da Câmara Municipal do ponto de vista de segurança, de ordenamento, de seleção, de praticamente, verificar quem entra, quem sai? Como é que está isso lá, Marquinho? Bom, nós temos uma portaria que limita a quantidade de pessoas dentro da casa, até por conta da questão da pandemia, né? Nós seguimos ainda com a pandemia e a portaria já de algum tempo que vem vigorando é de 50% ali das pessoas que poderão utilizar as galerias. Então, acredito que a gente não terá problemas. Nós temos apoio da Polícia Militar, que está sempre ali nos apoiando em casos de votações como a de hoje, por exemplo. E a gente acredita que não haverá nenhum tipo de intercorrência, nenhum tipo de problema, viu, Café? Agora, Marcos, como é que você viu todo o trabalho o material coletado foi um material denso, né? Eu poucas vezes vi começar uma comissão especial de inquérito com tantas informações, né? A comissão da educação fez um trabalho de diligência muito importante, o material foi bastante consistente. Como é que você avalia aí a atuação de todos os membros da SEI, que claro, representam naquele momento o todo da Câmara Municipal? Bom, eu acredito que foi um trabalho muito bem feito, muito trabalho, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que foi muitas reuniões, muitas oitivas, muitas visitas em loco para conhecer todos os imóveis que foram comprados, e a gente entende que foi um bom trabalho realizado ali pelos 5 membros. Agora, se esse trabalho que foi realizado, se ele será aprovado ou não, aí é algo que a gente só vai poder saber na hora mesmo. Viu? Vamos falar do rito então. Vamos lá, na cabeça de um leigo, né? Seria mais ou menos assim, o cartesiano, né? Como eu, como tantos outros. Você tem um relatório, aprecia primeiro o relatório. Depois que você aprecia o relatório, aí você vê o que faz, né? Deu brecha lá, vamos para processante. Mas já há um pedido de processante. Aí o regimento diz que processante tem que ser votado em primeiro lugar. Como é que é esse rito aí? Na verdade, o próprio decreto 201 de 67, Cafeu, ele estabelece que a partir do momento que você tem um pedido de comissão processante, automaticamente ele deve ser lido e apreciado já no começo da sessão. É a primeira coisa que acontece depois da chamada ali, né, dos vereadores, automaticamente... Conferiu a presença, o quórum, já tem que colocar em pauta. Exatamente. Então, assim, como você falou, o correto, até por uma questão de você ter uma sequência, era aguardar, fazer a leitura do relatório, votar, aprovar. Só que o relatório, ele é apreciado somente ali junto com a pauta dos outros projetos, depois do intervalo regimental. Então você tem aqueles a primeira fase da reunião, que são os 10 minutos de pronunciamento. Exato. A hora que você chama o intervalo, que normalmente tem ali uma homenagem, na volta disso é que entram o que é chamado a pauta do dia. A pauta do dia, e aí o relatório está na pauta do dia, né? Entendo eu que o vereador Borgo não quis esperar, até porque tinha outros, tinha um munícipe também que estava com a proposta de fazer a solicitação, e o vereador Borgo preferiu já colocar. Então, como que funciona o rito, né? Primeiramente é feito a leitura da denúncia, né, pelo primeiro secretário, e aí são sorteados os nomes dos vereadores que falarão sim ou não para a abertura da comissão processante. É preciso a maioria simples. Sorteado a sequência? A sequência, então, exatamente. Não é aquela história de ordem invertida, não. Não tem essa possibilidade. Tira ali o primeiro aqui, BRL, vai ter que votar sim ou não. É por sorteio. São necessários 9 votos. Nesse caso, 9 votos se tiver os 17, né? Se tiver, por exemplo, 16, vamos supor que algum falta. Aí com 8 votos já é possível. Ou seja, depende não do quórum permanente, mas do quórum do dia. Do dia, exatamente. Então, se tiverem 10 vereadores lá, precisa só de 5 votos. Exatamente. 6, né? 6 votos nesse caso. A maioria 6 votos. Maioria simples. Metade mais um. Numa situação normal, simples. se não houver nenhum problema com nenhum vereador, seriam 9 votos, então. Exatamente. Para instalar
aprovar ou, eventualmente, para não ou rejeitar, né? O teu caso é só se tiver empate 8-8. O presidente só no caso de um empate. Ele se pronuncia. Se tiver os 17-8 e tiver 8-8, aí e o teu voto vai ser? O voto de Minerva. Sim, qual é? Vai saber na hora, que eu não posso me antecipar, porque eu posso, de repente... Eu armei toda uma cama aqui para ver se ele caía. Eu posso influenciar o voto de algum colega e eu não acho que seja bacana. Mas posso dizer que estou bastante tranquilo quanto à minha votação. Ô Marcos, vamos pensar assim. Hipótese A. Ok. A processante, ok, passa. Ok. Automaticamente o relatório da SEI passaria, né? Passaria também. Hipótese B. A processante não passa. Aí coloca em dúvida o relatório da SEI. Eu acredito. Apesar de não ter uma coisa com a outra, mas há um indício de... Agora, o vereador poderia jogar meio dos dois lados e falar, olha, a processante eu não sou favorável, não, porque eu quero me aprofundar e e lá na hora de votar o relatório da SEI, falou, olha, para esse relatório eu quero votar assim, é possível. Mas como a vereadora Chiara colocou uma emenda e no final do relatório ela pede também uma processante, inclusive pede que a mesa diretora faça a solicitação da processante, talvez esse ponto pode prejudicar todo o relatório. Pode, não deve. Se a primeira fase for pela não processante. Exatamente. Ou seja, aquela história, eu sou vereador, votei contra a processante. Chegou o relatório que pede de novo a processante, eu voto contra. Essa é a possibilidade que eu enxergo. Quando, na verdade, sem essa cláusula, o relatório poderia ser aprovado e lá na frente, com certeza, até surgiu uma possibilidade de processante. Eu acredito que sim. Do ponto de vista político, esquece agora tudo o resto, nós estamos pensando na cidade, você está no ambiente político, e possibilidade até de você ser candidato a deputado, já está confirmado isso ou não, Marcos? Não, na verdade tem uma solicitação do Carlos Sampaio, que é deputado, que inclusive esteve aqui, que era para aproveitar para agradecer a oportunidade, e ele tem tentado me convencer, mas eu sigo ainda na administração da Câmara, que realmente dá bastante trabalho. Então, mas num olhar de alguém que vive a cidade, que é o bem da cidade, como nós queremos aqui na imprensa, ter uma processante agora é positivo? Ou ter uma processante e a prefeita se defender, não pode ela ser fortalecida? Qual é o temor de levar em frente? Que você não sabe o que pode acontecer lá na frente? É uma decisão muito política? Qual é a tua leitura dos prós e contras de você levar em frente esse tema e canalizar energia na Câmara para solucioná-lo? Café, nenhuma processante, nenhuma cidade é bom para a cidade, né? Você imagina, lógico, que se você tem indícios de corrupção, se você está lá enxergando que tem um problema, você sabe que não tem como tampar o sol com a peneira. Obviamente, você tem que cortar na carne, não tenha dúvida, né? Agora, uma processante que você não necessariamente tem ali o dolo, ou vestígios de crime, corrupção, desvio de verba, a gente pergunta se Bauru merece passar por um processo como esse. Porque você veja bem, nós estamos aí ouvindo falar de investimentos que vêm para a nossa cidade, agora, por exemplo, na própria antiga Mondelez e tantos outros investimentos. Nenhum investidor, Café, você é da área de economia, quer investir numa cidade que passa por um processo onde você não sabe se se a proposta, né, do executivo, a modalidade de trabalho do executivo que está sendo aplicado naquele momento será o mesmo que será aplicado daqui 3 meses, né? Aí o que o investidor ele faz? Ele tira o pé. Ele fala, não vou investir nessa cidade nesse momento. Então, assim, não existe processo, na minha opinião, de processante que seja bom para uma cidade. Isso aí, esse é meu ponto de vista. O Tavares acha que você, se depender de você, não passa, porque houve até uma nota do PSDB oficial, né, o Marcos, favorável ao relatório da SEI. Tem uma nota do PSDB, o PSDB entende que tem que prosseguir com a investigação, mas não foi nada assim, não foi fechado questão, por exemplo, né, que é diferente. O Marquinhos acho que não tem como defender aqui a Suelen, não quis ouvir, entendia do assunto. Bauruzenses estão de olho
alertando você aqui, dizendo que está todo mundo meio de olho. Já dá para ter certeza do voto dele, são as manifestações aqui, dizendo que já entenderam pro caminho que você vai. Pois não, Bizarro. O Alessandro Ricardo Junqueira, né? Como empresário, concordo com o vereador Marquinhos. Que é não ter essa tensão agora. Por outro lado, né, para a Suelen, olhando politicamente, se ela tem elementos firmes que a colocam dentro de uma idoneidade, o fim de uma SEI com o processo e ela provando isso, fortalece ela na comunidade, você não acha? Porque a não votação hoje vai ficar sempre em dúvida se houve qualquer problema aí de bastidor. Mas é o desgaste que é maior. Não só isso, Cafeu. Comissão especial de inquérito, comissão processante, você sabe como começa, você não sabe como termina, né? Eu acho que é bem difícil de você conseguir administrar a cidade tendo uma comissão processante nas suas costas, porque muitas vezes o posicionamento lá no final pode ser político, né? E a crise econômica do país, que tem elevado muito os preços dos produtos da cesta básica, pode ser a explicação para o aumento significativo do consumo de alimentos da merenda escolar distribuída na rede municipal de ensino. Olha, segundo dados da Secretaria de Educação de Bauru, o estoque que até o final de 2021 era suficiente para atender toda a rede por até 3 meses, atualmente tem sido suficiente para apenas 30 dias, enquanto crianças chegam a repetir a merenda servida nas escolas públicas municipais de Bauru por até 5 vezes no mesmo dia. O fato é interpretado pela vereadora Chiara Ranieri como uma compensação à falta de alimentos que essas crianças têm em suas casas. A parlamentar, que é presidente da Comissão de Educação e Assistência Social da Câmara, convocou uma audiência pública para buscar alternativas para o problema da fome enfrentado pelas famílias de Bauru. A alteração no consumo de alimentos foi confirmada pelo Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação. O fato levou à implantação de algumas medidas, como um reforço na oferta de alimentos, com a inclusão de uma entrada, ou seja, o leite, bolacha, pães e frutas, que eleva para 3 as refeições diárias oferecidas aos alunos de período integral. E também estão sendo oferecidos cardápios mais completos às segundas e sextas-feiras, considerando a possibilidade de que as crianças não estejam se alimentando de forma adequada aos fins de semana, o que explicaria a grande procura pela merenda nesses dias. Isso é fato, né, Marquinhos? Uma queda da cesta básica, do valor aquisitivo, né, das famílias em torno da cesta básica. Recente relatório trouxe que 31 milhões de brasileiros têm alguma insegurança alimentar. Alguns deram de estoque que passam fome, na verdade estão com insegurança alimentar, o que foi muito agravado pela questão da pandemia, né? E aí a escola acaba fazendo um pouco esse papel também no segmento da alimentação. Exatamente, tanto é que na época da pandemia fez muito falta não ter a merenda, né? Tanto é que, pelo menos na época, na gestão Gazeta, houve distribuição de cesta básica pela própria escola para ajudar as famílias, porque tem muitas famílias que dependem daquela alimentação para poder aí passar o seu dia. Infelizmente é a realidade de Bauru também. Marcos, voltando à questão da SEI, claro que há muita especulação e obviamente que uma das leituras é que a prefeita teria conseguido a maioria e já tem aí alguns acordos com partidos que podem dar sustentação, entre eles inclusive o próprio MDB. Eu apurei que haveria pós-SEI, ou dependendo da aprovação ou não do relatório, uma mexida no DAI, né? E aí o Saraiva sairia do DAI e iria para o Secretaria de Obras e, portanto, o Leandro Joaquim perderia o seu cargo. Na educação falam do nome da Vera Casério, lembrando que a doutora Maria do Carmo foi o pivô aí da SEI, né, que é a questão da pasta dela, e o doutor Mário assumiria a área de saúde. Normal esse tipo de bastidor? É especulação? Você ouviu alguma coisa? Caracterizaria um toma lá da cá? Faz parte da sustentação política? O governo federal fez com o Centrão a mesma coisa? Como é que é isso na leitura política de quem está do lado de dentro? Olha, Café, se estiver acontecendo algum tipo de negociação entre prefeita e partidos, eu sinceramente eu desconheço, não participei dessa discussão, não ouvi falar nada também. O BRL, até onde eu sei, vota sim para abertura da comissão processante. Não vejo aí o MDB 100% fechado, né? Então
a gente ouve falar sim na necessidade de alterações dentro do governo, mas porque realmente precisa melhorar. Tem pastas que não estão funcionando, né? Isso aí inclusive eu mesmo tenho falado para prefeito, mas também não me pede para indicar nome, que eu tô fora. Não quero me envolver, eu quero ter minha liberdade de votar com a minha consciência tranquila. Agora, que precisa fazer alguma adequação, eu acredito que precisa sim em algumas pastas. Que é para dar o término do mandato dela, né? Exato, mas se ela estiver entrando nessa de trocar por cargo, eu não acho que é um bom caminho, não é muito interessante. Você acaba ficando refém, né? Fica refém, né, Cafeu? Mas como eu falei, olha, eu sinceramente é um assunto que eu ouviria. Com certeza chegaria até meu ouvido. Eu sinceramente não ouvi nada, tanto é que ela tem as últimas alterações que ela fez, a gente fica sabendo pela imprensa. Nós, vereadores, a gente tá sempre sabendo pela imprensa. E eu não vejo também vereador querendo ali, viu, o Café, o Bizarro, querer se envolver, é complicado, hein? Você, a partir do momento que você indica o nome, por mais que seja técnico, você vê com a sua digital ali, né? E ali é complicado, porque você não pode tecer crítica, por exemplo, de pessoas que você acabou indicando. Então, não acho que é muito interessante para um vereador fazer indicação, não. No setor privado a gente fala assim, nunca contrate alguém que você não possa mandar embora, né? Exatamente, você fica refém da pessoa depois, né? E aí a prefeita fica refém também, porque foi indicado por um vereador. Não é bom para a cidade isso aí, não. Agora, Marquinhos, olhando o governo da prefeita, você vem de outra legislatura, portanto você tem uma experiência política superior à própria prefeita, né? Você acha que ela errou em quê nesse primeiro ano que levou inclusive a esse momento de impasse, né? No caso da pasta, a gente já discutiu muito que poderia ter democratizado isso, chamado a Câmara. A gente percebe também um certo isolamento da própria prefeita, ela teve dificuldade com a sua liderança no início. Errou o que, Amon? Achou que estava nadando em terras conhecidas, em mar não revolto, e quando ela se deu conta que a política não é bem assim, ela ficou acuada? Qual é a tua leitura? Café, são vários os pontos que eu enxergo. Vários pontos. Por exemplo, nós temos que reconhecer que ela chegou sozinha. Ela e o vice. Sem coligação, sem tempo de televisão. Quer dizer, surpreendeu a própria eleição dela. Exatamente. Então, assim, eu cheguei, vou fazer do meu jeito. Acho que esse é um ponto. Segundo, ela se sentiu em algum momento, no meu ponto de vista, ela se sentiu tranquila com a popularidade que ela conseguiu no decorrer das eleições. Então, ela meio que não via necessidade de conversar com os vereadores. E quando eu digo conversar, eu quero dizer dialogar, discutir a cidade, ouvir opinião, né? Ela se isolou. Outro ponto, um dos motivos para ter se isolado, ela não é da cidade, ela leva as eleições, e aí, Café, chega gente de tudo quanto é lado querendo ser seu amigo. Olha, confia em mim que o que eu falar é porque realmente você pode acreditar. E aí um chega e fala uma coisa, outro chega a falar outra, outro chega a falar outra. Cada um vem e fala uma coisa, ela fala em quem que eu vou acreditar, né? E aí a gente percebe que ela sempre se aconselhou com a própria família, com a mãe e com o pai, é o que passa segurança para ela, né? Agora ela percebeu que ela precisa da Câmara Municipal, e ela precisa para poder administrar, não tenha dúvida quanto a isso. Ela tem dialogado com alguns vereadores, ela tem deixado a porta aberta para dialogar, ela tem ouvido a opinião dos vereadores, tenho percebido que os vereadores estão contribuindo mais do que antes, está sendo mais ouvido. Então, acho que no decorrer, né, desse período, ela percebeu, eu preciso da Câmara dos Vereadores para que a gente possa administrar junto à cidade, porque querendo ou não, a Câmara passa tudo lá, né, Café? Tudo passa por lá, né? Ecoa por lá, né? Ecoa lá, e aí acho que é importante não misturar as coisas, porque às vezes o vereador, ele quer dar uma sugestão para o executivo, não é porque ele quer estar lá no lugar dela, quer estar fazendo o papel do prefeito, não. O vereador, Café, ele está o tempo todo na rua, ele está conversando com a população o tempo todo e consegue enxergar fora da bolha que o executivo
Está, né? Então o executivo está dentro de uma bolha o tempo todo e o que acontece? Às vezes ela acha que aquilo que ela está fazendo é o correto. Já os vereadores que estão por vários locais da cidade, são 17, tem uma diversidade muito grande de pessoas, cabeças pensantes, quer contribuir. Nada mais do que isso. Contribuir, dar uma sugestão, falar, olha, prefeito, eu acho que se você for por aqui, eu acho que é bacana para a cidade. E eu acho que isso aí faltou no começo do mandato. E alguns vereadores se sentiram excluídos da administração. E aí a dúvida que fica é se ela consegue recuperar essa imagem. Porque aquela história, né? Uma vez consolidada uma imagem, né? Porque é aquela coisa, se já entrou, deu aquela imagem positiva, vamos pegar, sem querer comparar futebol com a política, mas já comparando, sim, dá a impressão que é o que aconteceu com o treinador do Flamengo, né? Veio meio medalhão, né? O Paulo Souza lá. Não conquistou o elenco, quis impor regras diferentes sem diálogo, achando que estava com uma cultura europeia na mão, deu no que deu, perdeu o cargo. É um pouco por aí, né? Não basta ser bom, tem que parecer bom, né? E ter um bom diálogo. Mas assim, eu sou assim, a pessoa, até inclusive, pelo fato de eu fazer parte do PSDB, eu fui muito julgado no começo, que eu ia travar tudo como presidente da Câmara, que eu ia jogar contra o tempo todo. E pelo contrário, tudo que é bom para a cidade, eu faço de tudo para que o projeto tramite o mais rápido possível, né? Porque a gente tem que pensar na cidade. Eu estou de passagem, a Sueli está de passagem, né? Mas a população fica. Então, por isso que a gente tem que procurar fazer o melhor possível, ter uma harmonia com independência, que é muito importante, mas sempre trabalhar para que as coisas se desenvolvam na nossa cidade, porque é como você está falando aí, ó, as pessoas têm criança comendo 5 vezes, né? Tem gente passando fome na nossa cidade, isso aí tem que ser levado em consideração. Ô Marquinhos, parece que a Câmara vai na contramão de grandes discussões ou discussões pertinentes e importantes para a cidade, né? Haja visto aí a quantidade de poucos projetos encaminhados ao Legislativo. O que está acontecendo com essa maresia dentro do Legislativo? Se isso é por conta da comissão processante, que estavam desviando a atenção e o empenho de todos os vereadores e até da Prefeitura. O que está acontecendo com o envio até de pautas importantes do Executivo para o Legislativo? É importante essa pergunta, viu, Bizarra, para a população entender que o vereador, ele tem muitas dificuldades no que diz respeito em apresentar projetos, porque o que acontece? A questão financeira, qualquer projeto que você apresente, que ele dê R$1 de gasto para o Executivo, você, vereador, não pode apresentar. Então, nós ficamos lá aguardando que os projetos cheguem para nós, né, para que a gente possa fazer o debate. Chegou recentemente o projeto Nova Lei dos Distritos, que é muito importante, está sendo debatido. Mas o que acontece? A gente percebe essa demora nos trâmites dos projetos no Executivo, e aí é um perigo, porque quando o Executivo olhar para trás, já passou o mandato e você não conseguiu caminhar, né? Lei de uso e ocupação de solo, estamos aguardando. A lei do novo plano diretor, nós estamos aguardando. A questão da PPP do lixo. Aguardando. PPP da iluminação. Aguardando. Lei de ambulantes. Situação da Endurb. Como vai ficar a Endurb, né? Até aquela comissão que estava avaliando uma eventual concessão do DAI, nada disso foi em frente. Também está parado. Questão do DAI. Então, assim, a gente percebe que são grandes temas que eu falo para a prefeita, se ela não pegar no bom sentido o chicote e falar, gente, nós precisamos caminhar com isso, porque é o seguinte, depois chega lá no Legislativo, o Legislativo tem esse aconselhamento vem acontecendo do Legislativo com o Executivo, não tem liga lá, ó, prefeita, vamos... E aí, tá no jurídico, o jurídico tá revendo, olha, estão melhorando a legislação, vai chegar daqui a pouco, né? Ela encaminhou também a criação da Coordenadoria da Habitação, Coordenadoria da Proteção Animal, a Regional do Meridota e também novos cargos para saúde. Então, algumas coisas estão chegando, mas realmente a Câmara Municipal depende dos projetos que são encaminhados pelo Executivo para que possa ter ali uma discussão mais ampla dos projetos. O Dilmédio continua em férias, dizendo que é uma vergonha garantir cargos para uma
Administração Pública, proteger a blogueira forasteira que tomou de assalto a prefeitura. O Carlinhos está ligado na gente. O Marquinhos, antes da gente finalizar e falar, rememorar e trazer o que vai acontecer hoje, você citou o PSDB e há um impasse em nível de apoio com a decisão do PSDB se aproximar do MDB, provavelmente o Tasso Gereissati seja o vice com a Simone Tebet, e aí criou um dissabor com a União Brasil. União Brasil que ajudou inclusive aqui em Bauru a organizar o evento da vinda aqui do Rodrigo Garcia. Talvez não tenha esse palanque do União Brasil, né? Lembrando que ele era do DEM, foi PSDB, o DEM mais o PL mais Cidadania acabaram indo para a União Brasil. Qual é a sua leitura sobre esses apoios aí para o Rodrigo Garcia ter palanque e essa saída eventual do União Brasil? Olha, Cafeu, eu acho que assim, pelo menos nós temos uma opção de terceira via agora, né? Isso em âmbito federal. Nós temos a Tebet, o PSDB fechou, né, com ela. Não tem mais a desculpa de falar, olha, eu não tenho opção para votar. Hoje nós temos uma terceira via. No governo do estado, eu vejo uma boa articulação do governo Rodrigo. O Rodrigo tem surpreendido bastante, inclusive tem crescido nas pesquisas, porque até então as pessoas não o conheciam, né? E o Rodrigo, ele é uma pessoa que na política conta muito, que é a palavra. Ele é uma pessoa de palavra, tanto é que ele saiu do Democratas, foi para o PSDB e não perdeu um parceiro sequer. Ele é uma pessoa querida dentro do partido, fora do partido, transita muito bem, e eu acredito que essa união desses partidos vai ajudá-lo aí a caminhar e com grande chance de levar o governo do estado. A gente ouve falar que de 645 municípios, pelo menos 550 prefeitos estariam fechados com ele. Então eu entendo que tem uma chance muito boa aí de levar o governo. Usando, inclusive, a máquina. Marcos, então vamos rememorar aqui. Então hoje a sessão começa às 13h. Exato. Faz lá a abertura solene, a chamada, logo na sequência, o relatório da processante, é isso? Faz a leitura do pedido. O vereador Borgo não pode votar, ele se afasta para essa votação. O Ivo Leite, que é o suplente dele, faz a votação no lugar dele. E o vereador Borgo, caso também seja instaurada a processante, ele também não pode participar, porque ele é... O pedido foi dele. Ele não pode fazer parte da comissão. Ele não pode fazer parte. O rito da votação é por sorteio. Por sorteio, tendo a maioria simples, né? Metade mais um. Já de pronto, já é escolhido o relator e o presidente, e que eles possuem 5 dias para fazer a denúncia para o executivo, e o executivo, após receber a denúncia com todas as cópias e todos os documentos, tem 10 dias para apresentar sua defesa por escrito e apresentar até 10 testemunhas, né? A partir daí volta para a comissão processante. A comissão processante tem mais 5 dias para analisar ali a defesa e enviar para o plenário se continua a investigação ou se arquiva-se. Se continuar, tem prazo máximo de até 90 dias para todo o trâmite do processo. Isso em relação à processante. Vamos lá para a segunda etapa da sessão, o relatório da SEI. O relatório da SEI ele deve ser apreciado junto com os projetos que estarão na pauta, e se aprovado, né, ele segue as solicitações apresentadas, que vai para a Polícia Civil, que vai para o Ministério Público, enfim, vai ser encaminhado para os órgãos que estão ali. E como é que ficaria a processante nesse caso? Porque haja vista o pedido da Chiara de inclusão dessa solicitação no relatório. Poderia o relatório até ser aprovado, Cafio, apesar do pedido da vereadora Chiara de que a mesa faça a solicitação, porque se você já tem o pedido rejeitado anteriormente, não há por que você fazer a solicitação novamente de algo que você sabe e se vai ser rejeitado. Já teria também uma aprovação natural. Exatamente. Então já aconteceu, por exemplo, em outras situações de comissão processante
ser apresentado mais do que uma vez a mesma comissão processante. E aí se chegou num acordo de que não faz sentido você ficar fazendo todo um trâmite de votação de comissão processante de um assunto que já foi superado dentro da casa. Que nesse caso, ó, se recusa a processante no início, mas aprova o relatório da CEI, a mesa não apresenta, qualquer cidadão poderia, nesse decorrer do processo, qualquer cidadão pedir de novo. Ou qualquer outro vereador, mas é aquilo, que se for um pedido que já foi votado e já foi rejeitado, provavelmente já para de pronto no próprio jurídico na sequência. Qual a recomendação para a população? Evitar ir hoje na Câmara, porque vai estar bastante com frequência, ou para você... É tranquilo, para mim é muito tranquilo, eu tenho satisfação de receber a população lá, viu, Café? Eu acho que lá é a casa do povo, e o povo tem que ir, tem que se manifestar, tem os prós, tem os contras. O que eu acho que a gente tem que respeitar é a individualidade de cada um e o voto de cada um, né? Cada vereador ali, não importa que ele teve mais voto que o outro vereador, cada voto ali vale um voto. E esse voto precisa ser respeitado, seja ele pelo sim ou seja ele pelo não. Muito bem, esse foi o vereador, presidente da Câmara de Bauru, Marcos de Souza. Boa sessão hoje, vai precisar de muito jogo de cintura, muita firmeza na condução para que as coisas corram dentro de uma normalidade. Obrigado a vocês aqui, é sempre uma satisfação. Deixar um abraço aí pro Coldinho, pro Aceituno também, né, que está participando, e falar que é sempre uma satisfação estar aqui participando nas manhãs frias de Bauru, geladas de setembro, não. Geladas. Ricardo Souza Bizarro. Pois não, vamos então, olha... Ele gosta dessa parte. Ele gosta, Marquinhos. Seria uma satisfação ser parente do Bizarro, com 100% de aí, certeza. pronto. Mas dá pra fazer um arranjo aí. Isso. Você pode, a gente pode adotar a família, vamos embora. Tá tudo certo. Fechado. Marquinho, obrigado, viu, pela sua participação.